Bom, boa tarde a todos. Hoje teremos a palestra com a professora doutora Abigail Fregnelins, como parte do projeto de extensão, né? Reencontros do grupo de pesquisa Formem. Nesse projeto, nós estamos trazendo, né, nós estamos procurando fazer as memórias do grupo, né, com ex-orientandos também, e também com convidados, né, convidados pesquisadores de outros lugares para fazer essas palestras também, né? Então, Bibi, a fala é sua, seja muito bem-vinda, né? Muito feliz de você poder estar aqui conosco hoje, compartilhando a sua experiência aí, né? Seus ensinamentos. Digo mesmo, agradeço imensamente, Patrícia, o convite, e de conhecer os que eu ainda não conhecia, né? Alguns eu conheço. O Formen, né? O grupo eu conheço bem, né? A gente passou 3 anos no projeto Obeduc, o FAO, o FMS e a OEPB, então a gente viveu 3 anos juntos, né? E foi muito bom os grupos aí se conhecerem. Então, é um prazer estar com vocês hoje. Vou compartilhar aí. Chegou? Chegou? Ah, tá dizendo que eu não posso compartilhar, Patrícia. Ixi. E eu estou usando o e-mail institucional, que deveria deixar. Deveria deixar, né? Só se fizermos assim. Você quer mandar no e-mail? Mano. Manda no e-mail. Deixa eu fechar o arquivo. Ou no Telegram também, no WhatsApp, Patrícia? Não, mas... Eu não uso celular há 5 ela anos. Ela não... Ah, você se libertou dessa coisa? Desse bichinho? Sim. Sim, não, então, Bibi, não manda só para mim, manda para o Edvanilson também, que aí ele vai apresentando, ele também que vai mediar a apresentação sua hoje. Eu coloquei ele de mediador. Mas está esquisito, não apareceu, Abigail, ele, quando você pede para compartilhar, ele te diz que não? Pois é, não, falou que não está permitindo compartilhar, apresentar. Poxa, estranho. Muito esquisito. Não são slides, é um PDF, mas também... Tá acontecendo umas coisas estranhas no Meet. Por exemplo, eu não consigo gravar. Ah, mas a gente também na UEPB, vocês estão conseguindo gravar porque a UFMS talvez tenha renovado o contrato, alguma coisa. Mas a UTF também renovou, eu não sei, todos, que nem a Maria Lúcia grava, eu não estou conseguindo gravar. Eu não sei, eu tenho que... Os meus alunos conseguiram gravar com e-mail institucional, eu não consegui gravar. Tá esquisito isso. Mas acho que agora o Edvanilson é capaz de conseguir. Aí, ó, tá vendo? Para mim não permitiu. Antes de você começar a falar, Bibi, ele vai fazer também a sua apresentação aí, tá? Bom, pessoal, boa tarde a todos e a todas. Boa tarde ao professor Armando, a Ana Paula, o Kellyson, a Silvana, a Karina. E eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade de estar aqui junto com a professora Abigail, né, agradecer a professora Patrícia pela honra que me dá essa surpresa maravilhosa de fazer essa mediação, a qual me deixa muito feliz. Eu não sei se os colegas sabem, mas a professora Abigail foi a minha orientadora no mestrado, na UEPB, no programa de pós-graduação em Ciências e Matemática. Então, revê-la, faço isso com muito carinho e com muito amor, né? Então, muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade, né? Eu vou ler um pouco aqui do currículo da professora, né, para abrir esse momento. A professora Abigail Lins, carinhosamente chamada Bibi Lins, é natural da cidade de São Paulo, bacharel em matemática pura e licenciada em matemática pela PUC São Paulo,
Ela tem mestrado em Teoria dos Números pela University of Nottingham e doutorado em Educação Matemática pela Universidade de Bristol, pós-doutorado na Universidade de Geórgia e atuou a nível pós-graduação, a nível de graduação e pós-graduação em institutos nacionais e internacionais. Ela tem experiência na área de educação matemática, com ênfase em tecnologia educacional, nos temas formação inicial e continuada de professores de matemática, Pre-Service and In-Service Mathematics Teacher Education and Technologies. É atualmente professora associada do Departamento de Matemática e do Centro de Ciências e Tecnologia da Universidade Estadual da Paraíba, UEPB. A professora Abigail é consultora de ROC, CAPES e CNPq, avaliadora dos sinais, INEP, líder do grupo de pesquisa GIPT-100, coordenadora do núcleo do projeto em rede, OBEDUC CAPES, UFMS, UEPB, UFAL, coordenadora de área de matemática de projetos, dos projetos UEPB, Prodocência, CAPES, e residência pedagógica, UEPB CAPES, e do projeto de pesquisa PROPESC, UEPB, membro do Conselho Editorial dos periódicos Perspectiva de Educação Matemática, ZETQ, Ciência e Educação, Ciência e Ideias, Vídia, Educação Matemática Revista, GISP, RIPEN, Revista Paranaense de Educação Matemática. Hoje a professora Abigail, né, a professora Bibi, ela vai dialogar conosco sobre o tema Um Possível Começo na Formação Inicial do Professor de Matemática. Então, professora, seja muito bem-vinda. Mais uma vez é um prazer. Receba um cheiro grande virtual, desde já, e um abraço, tá? Deus abençoe a excelente explanação. Obrigada, Dionísio. É um prazer sempre estar podendo te rever e saber dos seus progressos, né, Patrícia? Saiu das minhas mãos, foi para as mãos da Patrícia, só está em boas mãos aí. Maravilha. Boa tarde a todos. E antes de eu estar compartilhando com vocês sobre o que eu quero conversar hoje, eu queria contar como é que eu cheguei nisso, né? Nessa questão de um começo na formação inicial do professor de matemática. Eu atuo há 15 anos na UEPB, e desde a minha entrada na universidade, eu ministrei disciplinas no curso, do meio do curso para o final, né? Então, eram disciplinas assim, que os alunos já estavam inteirados, né? Já estava acontecendo o curso. E acho que por conta disso, claro que eu sempre fiquei pensando em metodologias, né? Por exemplo, uma disciplina em recursos tecnológicos no ensino da matemática, como é que eu podia trabalhar essa disciplina de forma que fosse o mais frutífero possível para os alunos, esses professores em formação. Então, aspectos metodológicos, a gente está sempre pensando nisso, né? Está dentro da educação matemática, é ponto de pauta, né? E outras disciplinas que eu fui ministrando, mas, para falar a verdade, a questão, assim, de ser uma formação inicial de professores de matemática não era uma coisa que chegava perto para mim. Acho que por conta de eu ter os alunos ali, né, aqueles professores em formação, mas já estavam em meio de curso, final de curso, acho que a gente perde de vista um pouco que eles estão no processo de uma formação inicial, apesar de estar lá no meio do caminho já, né? E há uns 4 anos atrás, o departamento me convidou para ministrar uma disciplina de ingressos de primeiro período, chamado Matemática, Ensino-Aprendizagem. E quando eu recebi o convite, foi que começou a me fazer pensar, que eram, né, pessoas que estavam acabando de ingressar no curso, ou seja, né, chegando na universidade, que era esse primeiro contato que eu nunca tinha tido, né, com os alunos. E, na época, eu estava envolvida nesse projeto de pesquisa que o Edivanilson, desculpa, comentou, que é um projeto de pesquisa PROPESC, em parceria com a Unicamp, e era sobre porquês matemáticos, era um trabalho que a gente estava fazendo nas escolas, e estava, assim, uma coisa bem interessante. Então, eu pensei, no primeiro momento, em trabalhar esses porquês matemáticos com esses alunos do primeiro período, nessa tal disciplina nomeada Matemática e Ensino-Aprendizagem,
que foi interessante. Por 2 semestres eu trabalhei nessa temática. Mas, num certo momento, eu acabei ganhando um presente do professor Sérgio Lorenzato, um dos livros dele, que chama... Ixi, caiu. O Edvanilson caiu. Mas não tem Foi problema. o Ivanilson que caiu. O apresentador aí, paralelo, caiu. Mas Tá voltando, tá voltando, tá voltando. Rapaz, caiu, quase se afogou lá no fundo do mar, lá, brincadeira. Foi dar um mergulho, né, Edvanilson? Que responsabilidade, hein? A internet falhou aqui. Mas vamos lá, então. Mas lá no meio do mar. A lei de Murphy está sempre presente. Né? E aí eu ganhei de presente um dos livros do Lorenzato, chamado Para Aprender Matemática. E aí fui dar uma olhada e coincidentemente, era um período de recesso entre um semestre e outro. E aí eu fui folhear o livro, olhei o sumário e tal, me encantou. E a hora que eu pensei tal, eu falei, poxa, esse livro seria de bastante importância eu trabalhar com os meninos que estão entrando no curso, né, os ingressantes do curso. Aí fiz esse teste e comecei a trabalhar com esse livro na disciplina e não esperava o resultado desse trabalho com eles e o impacto que foi ter trabalhado esse livro Para Aprender Matemática, do Lorenzato, para quem está acabando de entrar no curso, primeiro período. Né? E essa disciplina, ela é o segundo horário da segunda-feira, então, é entrada no curso e a disciplina é de cara, assim, essa disciplina. E um primeiro semestre que eu trabalhei com esse livro, eu fiquei encantada com o que aconteceu, o resultado, e acho que, se não me engano, no segundo semestre, eu resolvi relatar, né? E também ter esse retorno escrito dos alunos. Aí é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês hoje, e a gente pensar junto sobre o impacto de ter feito esse trabalho, que eu continuo fazendo, com esses alunos ingressantes, né? Esses recém-novos professores de matemática, e que faz a gente pensar sobre a formação, né? Sobre se formar professor, né, de matemática. E o que nós, formadores de professores, não podemos nos esquecer, né? E aí eu comecei falando para vocês o quanto que, para mim, eu esquecia dessa questão, por estar lá no meio do curso, final de curso com eles, eu acho que perdia de vista que ainda era uma formação inicial, né? Dos professores de matemática. Aí você pode ir para... E também eu quero fazer essa conversa nossa interativa, Patrícia. Aí, conforme eu vou conversando com vocês, quem quiser falar alguma coisa, tal, pode ir, tá? Pode ser dialógica aí. A segunda folhinha aí, Edvanilson. Então, pensando nisso, no que eu estava falando para vocês, se você puder aumentar só um pouquinho, Edvanilson, para ficar mais fácil a leitura. Agora ficou menor. Isso, pode deixar bem, é isso. Então, nessa vertente que eu estou conversando com vocês, educadores matemáticos vários, né, escrevem a respeito da formação inicial do professor de matemática, e Ponte é um deles, né, o educador matemático português, e aí eu gosto de 2 textos dele, 2005 lá, né, faz bastante tempo, e 2014 que também faz tempo, mas tudo muito atual, e é uma pessoa que pesquisa e discute problemáticas da educação matemática, em especial em Portugal, mas que as questões que ele discute e os problemas, né, as problemáticas, elas são extremamente válidas e pertinentes para o nosso país, para o Brasil, né, com relação à formação inicial e contínua de professores, como, por exemplo, o processo de formação, conceitos que contribuam para o melhor conhecimento do professor, processo de crescimento profissional. Então, são questões que são pertinentes a nós também, né, no nosso país. Articulação entre educação matemática e desenvolvimento profissional por meio de projetos, reflexões, colaborações, né, investigação de professores e formadores de professores sobre a própria prática profissional. Então, eu entendo que o que Ponte argumenta
é o que a gente não pode perder em mente, né? E não perder de vista, né? Então, a questão de investigação, colaboração, é uma coisa que eu sempre procurei ter nas minhas metodologias, né? Nas minhas disciplinas que são de meio e final de curso. Mas a coisa de reflexão sobre um curso que você acabou de ingressar, que vai te formar professor, isso eu não mexia com isso, né? Que atualmente eu venho olhando para isso e trabalhando com eles. Uma outra educadora matemática também, portuguesa, Brocado, em 2003, né, ela discutiu perspectivas de uma formação inicial de qualidade e o que significa ser professor de matemática, né? Esclareceu os campos de ação do professor, articulados com aspectos que devem integrar a formação inicial, que eu entendo que esse livro do Lorenzato toca nessas questões de forma bem interessante, né? E é um artigo também da Burkhardt, que ela escreveu lá 18 anos atrás, mas ela continua sendo muito atual e pertinente. A gente continua meio com esse problema e precisando chamar atenção, né, sobre isso. Aí vem outros educadores, né, Fullan e Hargreaves, que eu acredito que vocês conheçam, que dois americanos sensacionais, né, que sempre escreveram sobre ambiente escolar, sempre defendendo colaboração, né, sempre pontuando que a gente precisa trabalhar de forma colaborativa, né, e Bea Pina também, uma educadora brasileira, Jaworski, uma educadora matemática inglesa, que sempre apontam e apontavam e apontam a importância da possibilidade e necessidade de se estabelecer ambientes colaborativos nas escolas e nas universidades. E a gente pode estabelecer um ambiente colaborativo na nossa disciplina, né? Uma disciplina que a gente venha a ministrar. De que forma, né? Pensando em, sempre dando voz ao aluno, né? Fazendo com que os alunos sejam não coadjuvantes naquela disciplina, mas sim protagonistas, né? E é possível em qualquer disciplina, né? Estava comentando, vou comentar sobre essa que é matemática, ensino-aprendizagem, as outras disciplinas que eu ministro no curso, todas são voltadas para a educação matemática. Aí, às vezes, alguém pode pensar, mas quando, vai dar aula de cálculo de forma interativa, colaborativa, dialógica, não é possível sim, né? A gente é que é duro aí em mudar as nossas metodologias, e a gente viu isso claramente no momento remoto da pandemia, como tiveram professores, inclusive universitários, sofrendo e não sendo capaz, né, não sendo capaz, capacidade mesmo, né, competência, habilidade, de dar uma aula diferente a nível remoto, né. Ele, no máximo, conseguiu reproduzir o quadro e escrevendo no quadro, e os alunos vendo o quadro pela tela, né, mas não mudou a metodologia, né, enquanto podia ter aproveitado esse momento remoto, que a gente podia ter explorado diferentes formas, né, de estar trabalhando com os alunos. Eles continuaram o professor PowerPoint, né, Abigail? Sim, sim. Eles já são PowerPoint, né, então eles continuaram PowerPoint. Sim, e o aluno sem voz, né, então, e reclamando, tenho certeza que os alunos estavam dormindo, estavam na cama, porque não abriram a câmera, porque não estavam, tal, tá, o aluno não tem participação, né, podia até estar dormindo, às vezes não dorme na sala de aula, na aula presencial, porque fica ruim, né. Também Mas podia dormir, dorme acordado, né, porque fica ali só de presença de corpo, né. E também o cômodo do professor, né, Abigail, que ele acha que fazer aquela aula em que ele dá a teoria, resolve o exercício e tal, aí ele está reproduzindo aquilo ali é cômodo, vamos dizer, o feijão com arroz que ele sabe fazer bem, né? Não tem que inovar, não tem que pensar novas perspectivas, então é complicado. E uma coisa curiosa com a sua formação assim da pura, né, muito forte, né, da área dura, e você fazer essa navegação para a educação, né? Uma coisa interessante. Porque quem consegue fazer isso, né, Patrícia, consegue pensar muito mais nas perspectivas de ensino das disciplinas da área dura. Porque quem fica ali retraído não consegue fazer isso. Sim. E
eu fiz o bacharelado, né? Enquanto eu estava na graduação, que eu fiz o bacharelado e licenciatura, eu pude, na nossa época, né? Lá nos anos 80, a gente podia dar aula nas escolas públicas, inclusive as escolas nos buscavam nas universidades para substituir professores, né? Que hoje em dia é uma coisa proibida enquanto você não se forma. Então, eu tive a oportunidade de começar a lecionar na educação básica, no primeiro momento no ensino médio, quando eu estava ali com 19 anos, né, no segundo ano do bacharelado. Então, e gostei muito. E aí só que eu também gostava de matemática pura, acabei fazendo mestrado em pura, e dei aula em ensino médio, ensino fundamental 2, e na época chamado supletivo, né, o EJA hoje em dia, que eu amei também, dar aula para adultos, né. Quando eu fui para o mestrado em matemática pura, que fosse aqui no Brasil, mas se deu na Inglaterra, você está no mundo da matemática pura, né, a nível pesquisa, não se discute, porque o campo de estudo é matemática pela matemática, né, então não se discute nenhuma questão de ensino-aprendizagem e tal, e eu sentia muita falta sobre isso, por ter tido aquela experiência docente anterior ao mestrado, e coisas que a gente fica pensando, né, quando a gente entra na docência, você percebe quem aprende mais rápido, quem não consegue entender nada, enfim, a sua própria aula, né, como você devia estar dando aquela aula para ficar melhor entendido e tal, e essas questões não são questões a serem discutidas na matemática pura. Adorei o mestrado que eu fiz, mas quando eu voltei para o Brasil, um período entre mestrado e doutorado, eu resolvi fazer o doutorado em educação matemática porque eram questões que me preocupavam mesmo, né, me inquietavam. Aí eu falei, não, o doutorado eu vou fazer em educação matemática. E também a gente não consegue dar conta desses dois campos de estudo e pesquisa, né? Se você ingressa na matemática, não tem como você... Aí, quando eu terminei o mestrado, voltei para o Brasil, eu atuava na parte da matemática pura. Quando eu voltei para a Inglaterra e fiz doutorado em educação matemática, retornando ao Brasil, eu comecei a entrar no campo da educação matemática, e aí não tem como você dar conta dos dois campos, né? Bem, né? Nem mal, acho, também. Ou é uma coisa ou outra, né? Porque são campos que se conversam, mas o foco de estudos é distinto, né? Mas, aí eu tento, viu, Armando, sempre estar conversando um pouquinho com os colegas que disciplinam as disciplinas de matemática, né, ditaduras, e a gente está tendo agora 2 doutores recentes no nosso curso, excelentes, doutores em matemática pura, extremamente sensíveis com a educação matemática e inovando muito na docência. Aí eu fico muito feliz, assim, saber que talvez esteja nascendo uma nova geração de matemáticos que não tem mais espaço para ficar cego com relação a metodologias didáticas, né? Porque cada vez mais não cabe você ficar dando uma aula e as pessoas mudas, né? E você querer que sejam mudas mesmo, não é para fazer pergunta, não é para comentar, não é para nada, é para ouvir só, né? E não atrapalha a minha aula, porque o aluno falar é porque ele está atrapalhando, né? Então, ainda bem que a gente está, acho que aos poucos, mudando aí. Mas pensando nessas questões aí de Fulon-Rodrigues, Biapina, Jaworski, Ponte, Brocado, sobre a formação inicial do professor, né, e o desenvolvimento profissional, daí, como eu falei para vocês, tive a oportunidade de ministrar essa disciplina de primeiro período, e aí tive a bênção, assim, a sorte do Lorenzato me presentear com um livro que eu não conhecia dele, que não é novo, né, que chama Para Aprender Matemática, e a hora que eu me deparei com o livro, percebi que seria um bom livro para eu estar conversando com os alunos, né, para que eles conhecessem. Aí o que eu fiz? Criei um grupo de leitura, de estudos com os alunos, né, então propus a disciplina, que a disciplina seria ler e debater sobre uma obra, né, que isso já começa a ficar meio inovador, assim, no sentido de que eu, há muitos anos, venho me desprendendo cada vez mais de certos padrões de aula, inclusive avaliações, né? Eu fico muito feliz de cada vez mais estar desprendida de métodos de avaliação dessas arcaicas, que a gente ainda
fica preso, e o professor da educação básica extremamente aprisionado com isso, né? A gente também fica, porque todo nome do aluno tem um campo ali para você colocar um número, uma nota, né, no final. Então, você tem que dizer se passou ou não passou, né, se foi aprovado ou não. Mas cada vez mais eu faço esse processo avaliativo ser o mais natural possível e que o aluno cada vez mais fique responsável pela sua própria avaliação, que eu acho isso interessante também, pela sua própria nota, né? E que aquela nota ali do trabalho que foi feito dependeu dele, né? Tanto é que no primeiro dia de aula, uma outra coisa que eu faço, eu proponho a disciplina, né, a ideia que eu estou da disciplina para os alunos, no primeiro dia de aula, e pergunto o que eles acham. Se eles toparem, bacana, professora, vamos fazer. Então, é nossa essa disciplina. Ela não é minha, é nossa. Ela vai ficar interessante, boa, frutífera, mais dependendo de vocês do que de mim, né? E isso eu acho interessante, porque você vai passando uma certa responsabilidade para o outro, que essa tal responsabilidade, ela é totalmente negligenciada e perdida ao longo de todos os anos nossos da educação básica. Praticamente parece que nós não somos responsáveis pela nossa formação. Quem é responsável é o professor, né? E, de fato, é isso que acontece. Então, eu termino minha educação básica não me sentindo responsável pela minha formação, né? E vai para o ensino superior assim, né? Então, eu vou trabalhando, assim, certos aspectos, detalhes, que eu acho muito importante para a formação do cidadão, né, e uma formação crítica, e, em especial, a formação de um professor de matemática, que é o que diz respeito ao curso, né? Então, eu digo, quando os alunos aceitam, toparam, né, o que eu proponho, faço um cronograma também da disciplina, no período todo. Então, a gente já tem uma visão do qual é o tempo que a gente tem, o que a gente pode, planejamento, né, um cronograma do que a gente pode estar executando. Se vai executar ou não é outra questão, mas aí também eu acho legal, porque tanto eu quanto todos os alunos já têm uma visualização, uma visão do decorrer daquela disciplina, daqueles 3, 4 meses que a gente vai estar junto. E quando eles topam tal, e a gente vai começar a trabalhar, eu falo para eles, alguém, hoje em dia cada vez menos eles perguntam, mas, professora, e a prova, como que vai ser, né? Aí eu, gente, a prova. Eu falei, estão todos aprovados. Aí fica todo mundo assim, né? O quê? Eu falei, estão todos aprovados, desde que vocês me provem o contrário. Eu não estou aqui para reprovar ninguém. Se acontecer uma reprovação aqui, você se autorreprovou. Você faltou mais do que permitido, né? Então, você reprovou por faltas. A gente acabou de combinar um trabalho para a gente fazer junto, mas você não participa, né? Você veio para as aulas, mas não participou, não leu, não debateu, tal. Aí você se autorreprovou, você não desenvolveu na disciplina. Falei, então, não sou eu quem reprovo. Se alguém reprovar aqui, é porque se autorreprovou. Que também é começar a fazer esse professor recém-novo, professor em formação, entender também processos avaliativos, né? E pensando sobre isso, como é que eu podia trabalhar em sala de aula na educação básica? A gente tem muitos argumentos de professores em exercício, que às vezes você sugere uma metodologia, não, isso aí não dá certo. Você está falando isso porque com aluno do ensino superior, que tem mais de 18 anos, dá certo. Mas com 12 anos, isso não vai dar certo. Dá certo sim, dá certo sim. Qualquer faixa etária dá certo. No começo vai ser uma coisa bagunçada, meio difícil, por quê? Estão tão, né, dentro de uma caixa ali, sem falar, sem se mexer, sem ter movimento, que num primeiro momento eles, né, vai bagunçar, vai ser gritaria, vai arrastar carteiras, enfim. Mas com o tempo, a coisa vai acontecer com aquelas pessoas de 12 anos, e eles vão amar, e vão crescer muito, né? Então, bom, aí eu resolvi pegar essa obra do Lorenzato, então, 2010, acho que é a última edição, alguma coisa, porque ele acho que escreveu até antes disso o livro. Na verdade, esse livro do Lorenzato eram apontamentos, anotações dele, ao longo da docência dele. O Lorenzato primeiro fez pedagogia, ele trabalhou inicialmente nos anos iniciais, por muitos anos, e ele gostava muito de matemática e resolveu fazer a licenciatura. Fez na Unesp Rio Claro, que acho que era a segunda turma da licenciatura lá em Unesp Rio Claro. Quase desistiu do curso, ele conta isso, que eu acho interessante ele contar, porque
Aí começou a vir cálculo, álgebra linear, aí ele já era casado com 4 filhos, tal, enfim, então já um aluno, né, maduro, e ele, com as disciplinas lá, não tinha tempo de estudar, ou não entendia, ele falou, gente, eu entrei num curso de licenciatura para trabalhar matemática básica, escolar, para ele dar aula lá no ensino fundamental 2 e médio, o que estou vendo análise, né? Então, ele ficou revoltado lá e quase desistiu. A professora Dona Lourdes, da Unesp Rio Claro, que segurou ele, falou, não, vem aqui, você vai estudar aqui na minha sala, e eu te dou uma força, coisas que você não estiver entendendo e tal. Ele não desistiu, ele agradece muito a Dona Lourdes, porque ele não desistiu do curso por conta dela. E aí ele atuou, né, na educação básica, ensino fundamental 2 e médio por muitos anos, aí acabou ingressando, fez mestrado, doutorado, né, voltado para a educação matemática, aí ingressou na Unicamp, hoje ele já é há muitos anos aposentado da Unicamp, e atua na pós-graduação, continua contribuindo, vai fazer 85 anos, e está a 1000, né, ainda bem, contribuindo lá na Unicamp com a pós-graduação, e eu vou estar com ele, inclusive, agora, no mês de outubro, no Conedu, eu estou coordenando uma mesa que vai estar ele e a Regina Pavanello, que está aí chegando nos 80 anos e também muito ativa ainda e contribuindo com a educação matemática. Isso, esse é o livro aí. Eu não conhecia essa história do Lorenzato, Bibi. Ah, Você vê que coisa? E realmente, né? é, Uma pessoa maravilhosa. sim, muito. A gente aí, está, viu, Abigail? A gente está oi, trabalhando bastante. Eu tenho no GPMAT, que é o grupo que eu coordeno, a professora Maria Lúcia, que é uma das colegas que lidera o grupo. A gente tem trabalhado bastante o Lorenzato com o pessoal da formação mesmo inicial, lá dos anos iniciais. Então, sim, com a geometria, né? Que é um exatamente. livro também muito lindo dele, né, para os anos iniciais, que serve para o professor do ensino fundamental 2 também, né? Sim, a gente tem trabalhado muito com ele. Ele é um Sim, referencial para a gente hoje, né? Eu acho que principalmente nesses anos iniciais, e o tópico da geometria, que tem sido bastante complexo, que os professores do fundamental anos iniciais não dão conta. sim. Essa é uma realidade, pelo menos nossa aqui, tá? Então, a gente tem... E Armando, o Lorenzato, ele é muito acessível, viu? Então, se um dia vocês quiserem que ele esteja com vocês de forma remota, como esse momento agora, para estar conversando ou com vocês, com um grupo, ou que tenha professores que vocês estejam trabalhando, ele, com o maior prazer, vai estar com vocês, vai ser maravilhoso. Se tiver o contato dele, puder, É, a gente poder entrar em contato, né, Patrícia? Uma hora a gente pode reunir a turma aí com sim. ele. Legal. Juntar os dois grupos, né, de É, vocês. pode E, juntar o seu também lá, junta todo mundo, junta a sim, galera toda e vamos ouvir o Lorenzato, sim, aprender com esses mestres, né? sim. Aí, essa obra, né, Para Aprender Matemática do Lorenzato, tem 25 capítulos. Só que o livro ele é fininho. Aí você pensa, nossa, 25... O aluno, por exemplo, na hora que eu proponho, vamos ler o livro e tal. É o aluno, 25 capítulos, professora, né? Assusta. Mas eu acho super interessante também, porque o Lorenzato, nessa obra, tem certos capítulos que tem uma folha só. A gente nunca chama de capítulo uma página, né? Por exemplo, se a gente está escrevendo um TCC ou dissertação de mestrado, tese de doutorado, você nomeou capítulo, você espera ter lá umas 4, 6, né? 4 páginas já está esquisito, assim, talvez fosse melhor como um subcapítulo, né? E não chamar de capítulo. Ele não. Quando a gente também escreve um livro, porque ele, como eu falei para vocês, esse livro é frutos de anotações que ele foi pensando a respeito na experiência docente dele, e ele é um docente, um educador que troca muito com quem ele está conversando, com quem ele está formando, né? Então, ele disse que ele aprendeu muito com os alunos dele, e ele já tinha essas anotações. Quando ele se aposentou, os colegas dele falaram, Lorenzato, você tem que publicar aquelas anotações, tal. Ele, não, aquilo lá são reflexões minhas que todo mundo sabe. Não, você tem... Aí ele, depois de aposentado, que teve mais tempo, juntou, mas ele só publicou porque os colegas ficaram insistindo de ele fazer acontecer esse livro, né? Então, tem capítulo que é uma folhinha só.
E eu achei muito interessante ele nomear como capítulo, porque ele queria chamar a atenção mesmo do leitor. Olha a importância daquilo que ele discute em uma folha, né? Então, tem 25 capítulos, mas é uma obra curta, aí os capítulos estão aí, né? Então, tem uns títulos bem interessantes, né? Por exemplo, começar pelo concreto, auscultar o aluno, esse termo auscultar, né? Esse verbo que a gente pouco conhece, não saltar etapas, né? Coisas assim, bem bacana, assim, que ele foi historiar o ensino, e aí ele também tateou várias questões da educação matemática, tateou o laboratório de matemática e tal, e ele termina desmitificar a matemática, aí ele termina a obra, assumir a melhor postura profissional, e depois pensar no que faltou, que é tudo bem interessante, né? Então, aí vocês veem que a parte mais gordinha do livro é do capítulo 18 ao 21, que tem 10 páginas, e o 24, 10. Os outros, tá vendo? Pensar no que faltou, são 2 folhinhas, um livro. E essa parte mais gordinha do livro é onde mais tem matemática, porque além de ser um livro para você ficar pensando sobre a sua formação e essa questão de ser professor, ele também traz conteúdo matemático, de geometria, em especial geometria, que ele é o fãzão, né? Ele pensa muito em geometria. E aí tem sugestões metodológicas, tem problemas, questões bem interessantes para você levar para a sala de aula, né? Então, o que eu digo aí, que eu acho que entendo essa obra do Lorenzato extremamente relevante e fundamental para o ingressante no curso de licenciatura, a quem inicia esse processo de se tornar professor de matemática, né? Entendo também essa leitura ser um bom começo nessa formação inicial, porque essa obra conversa com o leitor. A escrita dele é super agradável, você começa a ler, daí você não tem vontade de parar, né? Então, é uma coisa que... E ele tem hora que a escrita dele te faz você ler o texto como te lembrando como aluno da educação básica, tem hora que te faz lembrar que você está para se formar professor, tem hora que é para o professor em exercício, que já está lá há 10, 15 anos na profissão, né? Então, é muito interessante mesmo. Aí já, acho que eu comentei, está aí. Que daí, além da matemática, ele também ele trabalha em educação matemática e a matemática em si, né? Aí, como é que eu trabalhei essa disciplina com os alunos, né? Então, como eu falei para vocês, é logo de segunda-feira, né, de manhã ou à noite, são os 2 períodos, né? A gente atende licenciatura matutina e noturno, e foi de forma remota. O caso dessa, a gente já estava no período da pandemia, inicialmente, acho que foi o primeiro semestre de forma remota. E aí, como eu estava dizendo para vocês, ó, tinha por volta 30 alunos, ou seja, 60 alunos somado manhã e noite, né? E o componente se deu, foi em 2021, se deu entre 5 de julho e 4 de outubro. Então, foi o ano passado, eu já estava, acho que eu já tinha tido 2 períodos remotos com eles, com outras turmas, né? E aí, então, como é que eu organizei? Que eu estava falando para vocês, né? Não pus aí, mas um cronograma, dividi o livro em capítulos. Então, por exemplo, a primeira leitura do livro, capítulos de 1 a 5, que também, assim, os alunos, não assusta, são 5 capítulos, mas vamos olhar aqui, tinha 7 folhas, né? Então, 5 capítulos, mas tudo curtinho. E aí, então, dividi o livro, aquela parte mais gordinha que eu falei para vocês. Então, tem a dia que a gente debatia um capítulo, né, para que os alunos pudessem ler, sempre tomando cuidado, que também é outro cuidado que muitos docentes não têm, no ensino superior, no nosso curso, e acredito que no curso de vocês também, é o que você vai trabalhar na disciplina, porque tem professor que acha que aquele aluno só está fazendo a disciplina dele, né? Aí enche de coisa, o aluno fica maluco, não tem final de semana, um monte de texto para ler, resumo, não sei o quê, ou que seja numa disciplina dura, né, que a gente chama dura de matemática, e não tem aquela percepção que o aluno está envolvido em várias disciplinas, né, ao mesmo tempo. Então, eu tomo muito cuidado que todo o trabalho que eu proponho em disciplina, ela é feita no horário de aula, né? Então, essa coisa dialógica, interativa, todo mundo fazendo parte, mas é no tempo da aula. E com os tecnológicos eu faço a mesma coisa, eu proponho um trabalho, eu não dou aula nenhuma. Eles vão descobrindo as coisas e eu estou junto com eles na descoberta, né? Mas no tempo da aula ali, né? Então, eu tento
Tudo que eu penso não é para provocar o aluno ter que ficar de madrugada, final de semana, debruçado numa coisa que eu propus, e deixar o aluno estressado e preocupado, né? Que eu acho que não é por aí também. Então, o cronograma, dividi o livro, né, em capítulos lá. A ideia era, infelizmente, o tempo da disciplina, que é até o que eu gostaria, seria de ler junto também, fazer a leitura conjunta e lendo e debatendo. A esse tempo não dá para ter na disciplina. Então, eu combino a leitura de forma individual e a gente, quando se encontra, debate sobre o que combinou, que foi lido, né? E aí fiz isso ao longo do semestre, com o pessoal da manhã e da noite, e no final, que foi a primeira vez na disciplina, que eu resolvi, porque eu ficava tão emocionado com o resultado do negócio, que eu resolvi, então, nessa disciplina, passar umas questões para ele, ter esse retorno, né, esse feedback do aluno, inclusive na escrita, para eles dizerem qual tinha sido o impacto, para a gente ter feito esse trabalho na disciplina. Então, era um questionário de 5 questões, passei para eles pelo Google Forms, né, e tive 34, não, foram retorno de 34 alunos da parte da manhã e 22 no noturno, ou seja, 56 retornos, bastante, né, e li todos eles, tal, e aí, para hoje, né, que até é um texto que eu encaminhei para a Patrícia, eu só centralizei nas questões 1, 4 e 5, e de 8 dos alunos desse universo de 56, mas que o que eles escreveram contempla todos os outros também foi meio que nessa caminhada, mas foram os que mais conseguiram no papel, na escrita, explicar o que foi, né, para eles, a gente ter trabalhado dessa forma e ter trabalhado essa obra. Primeira questão, quando essa obra, né, foi sugerida por mim, o que eles esperavam acontecer? Então, olha que interessante, que é a tal primeira aula que eu falei para vocês, né? Então, um graduando aí da parte da manhã. Por ser um livro voltado para a licenciatura em matemática, sei que seria uma leitura complexa e cansativa, com muitos termos de difícil compreensão. Então, expectativa totalmente negativa, né? E vai ser um negócio que vai me cansar e que não vou alcançar, né? O outro, livro acadêmico de difícil compreensão, leitura não muito agradável. Então, olha como que esses meninos estão chegando no curso para se tornarem professores de matemática, né? Então, que experiência eles têm de leitura para estar com essa percepção a hora que você propõe ler e discutir alguma coisa, né? Outro, livro extenso e de difícil interpretação, tudo que eles ficaram pensando, né, a expectativa deles, antes de conhecer o livro, que seria um livro chato, ser uma aula chata em que nós só íamos ouvir com tédio, gente. Quer coisa mais preocupante que isso? Um aluno que acabou, está tendo as primeiras aulas no ensino superior e a expectativa dele é essa, né? Que seria algo cansativo, enfadonho. Eu não sou um aluno muito fã de leitura e discussão em aula. Claro, isso é reflexo da nossa educação básica, né? De todos nós. A gente não aprendeu a ler. Somos todos letrados. A gente não aprendeu a ler. A gente não aprendeu a escrever. A gente não aprendeu a debater. Que é a tal coisa que eu estava falando para vocês, por quê? A gente nunca ficou responsável pela nossa própria formação e não nos foi fornecido na nossa educação básica esse desenvolvimento, porque daí nos tornamos autônomos, né? Autonomia é uma coisa que a gente não tem quando termina a educação básica. Então, o que a gente teve? Professor de português mandando fazer uma redação que a gente fez e que ou soube da nota, tirou 10, 8, 7, não sei o quê, pouco a gente teve um retorno dessa redação, com anotações do professor, dizendo, ó, um erro de português aqui, acolá, esse parágrafo você podia ter discutido melhor, tá coerente, tá coeso, não tá? Quando que a gente teve esse retorno de uma escrita que a gente fez, né? Trabalhos para entregar na escrita. A gente plagiou até a tampa, né?
Quando não tinha internet, a gente plagiava com a enciclopédia Delta Larousse, né, a Barça, que a gente pegava, que era o que a gente tinha, ou em casa, ou na biblioteca, copiava, né, as coisas mais importantes que tinham a ver com o trabalho, copiava direto lá. Então, era uma colcha de retalhos, se a gente fez uma boa colcha lá, tirava 10. E não tinha nada nosso ali, era tudo, não punha, né, referência, nada. E o que é isso? É aprender a plagiar, né? Ou seja, ou eu não tenho noção de plágio, né? Com a internet, mais rápido ainda, né? Vou copiando, colando, e tiro 10. E tiro 10 nesse trabalho, sem ter o trabalho de volta também, com comentários, né? Ou eu tirei 6, 5, nem sei também por quê, enfim. Então, a gente não teve esse desenvolvimento na educação básica, né? E aí não me surpreende essa expectativa inicial dos alunos, né? Outro, aulas onde a professora fala e os alunos ouvem, que é o que a gente estava falando agora há pouco. O professor explicaria o livro e não houvesse diálogo, já a expectativa inicial desse graduando aí. Não tinha expectativas tão boas para um livro sobre matemática. No pessoal do noturno, vamos ver aí, Edivanilson. Esse graduando foi, acho que o único, assim, desse pessoal de primeira expectativa que foi positivo. Ó, sendo ingressante de primeira viagem, eu não sabia bem o que esperar. Muito embora uma rápida conferida nas atribuições da professora já me garantiria, ó, foi lá checar o meu Lattes, alguma coisa, que já me garantiria que trataria de uma leitura focada no norteamento de competências educacionais, bem como reflexões e táticas para o aprimoramento no ambiente profissional e educacional. Então, uma escrita muito refinada, né, bastante madura, ademais, sendo eu uma leitora assídua, né, então, a graduanda aí, não pude deixar de perceber que todo o cronograma montado para a discussão do livro foi feito de modo que realizássemos a chamada leitura conjunta, debatendo novas perspectivas e conclusões com relação ao conteúdo do livro. Olha que visão, né? Então, a visão mais madura que eu me deparei de expectativa primeira para o trabalho que a gente ia fazer. Uma outra, e o pessoal de noturno, hein, também, que também tem muito mito, né? O pessoal do noturno trabalha o dia todo, não tem tempo de aprender, de estudar, não sei o quê. Tem muito professor que faz diferente, né? Trabalha de forma mais leve na turma do noturno e puxa mais no diurno, porque acha que noturno não vai dar conta, não sei o quê, que também é outra coisa que não devia ser feito, né? Outra visão positiva aí, né, uma leitura comunente, como as que já fiz ao longo da minha trajetória, então, é um leitor aí, né, enfim, vai um pouquinho mais. Aí, essas que eu não grifei são expectativas positivas que a gente raramente se depara. Aí, um graduando aí, para ser sincero, não esperava muita coisa. Não tinha muitas experiências, nenhuma expectativa sobre como iria ser. Fui cético desde o início, mas me encantei com o desenrolar dos aprendizados e tal. Imaginei ser mais um livro que seria debatido como qualquer outro. Tá? Então, o que eu comento aí com vocês, né? Que esses novos, sobre essa primeira questão aí, novos futuros professores de matemática nos fazem pensar seriamente nos nossos cursos de licenciatura. Formação inicial em suas estruturas, nos seus currículos e mais, na forma como esses cursos vêm sendo ministrados. Muitos dos recém-graduandos já aguardavam um componente curricular tedioso, um docente a falar de forma contínua e os discentes a ouvir e ouvir. Talvez esperando algo já habitual, será que passou aí? Você subiu um pouquinho. Talvez esperando já algo habitual nos anos da educação básica, que foi o que a gente passou, né, a maior parte do tempo. Ou talvez já soubessem que seria essa a expectativa negativa a se depararem assim que eles iam começar esse curso no nível superior. Estão errados esses alunos? Na minha opinião, não. Né? Entendo termos ainda grande dificuldade de inovar as nossas docências, de a gente se libertar de certos padrões obsoletos, não produtivos, não frutíferos,
e pensarmos em algo que, de fato, faz e fará diferença, que nessa hora que a gente está junto com esses alunos, né, ou seja, nós, formadores de professores, com quem vai se formar um professor, que faça diferença, que a gente faça acontecer ali, quando estão conosco, né? Espetarem algo significativo e necessário nesse novo professor de matemática e informação, e a gente já tem, hoje em dia, essa visão do educador matemático, né? Então, cada vez mais a gente precisa formar o educador matemático, que é esse professor de matemática de forma mais holística, né? E aí eu trago também, que eu entendo que essas expectativas dos recém-graduandos aí, tem a ver um pouco com uma citação do Ponte, lá de 2005. A formação matemática tende a dar grande importância a assuntos de índole avançada, ou seja, que é a coisa do Lorenzato, que quase parou o curso lá, porque ele queria ficar bom na matemática escolar para poder ser um bom professor da educação básica, né? Menosprezando assuntos diretamente relacionados com os currículos do ensino não superior. Então, está aí o Ponte falando, né, chamando atenção, criticando do curso nosso aqui da UEPB, ou de vocês da UFMS. Não, ele está falando de Portugal. Ele está falando dos cursos de licenciatura lá do país dele, em especial, né? Vamos para frente aí. E, então, a gente podia e deveria dar outro olhar e agir com relação ao curso como um todo da licenciatura, né? Levando também em consideração outros comentários do Ponte. O mais importante é que o professor deixe de ser objeto para passar sujeito da sua formação, que é essa coisa que eu estava falando para vocês, os alunos serem responsáveis pelo seu próprio conhecimento, seu próprio desenvolvimento, ele ser sujeito, né? A formação pode ser concebida de modo a favorecer o desenvolvimento profissional do professor, mas a gente só consegue isso mudando o nosso olhar. Às vezes não é nem a mudança de metodologia, é olhar mesmo, né? Às vezes a gente pode até estar trabalhando uma metodologia diferenciada, mas ainda não faz com que fique no colo desse aluno que é o professor de informação, né? Para que a coisa aconteça. E corroborando, né, com Pimenta, né, com a nossa brasileira educadora, a educação é um processo de humanização, que é uma coisa que a gente também não deveria esquecer, que ocorre na sociedade humana com a finalidade explícita de tornar os indivíduos participantes do processo civilizatório e responsáveis por levá-lo adiante. A gente também acho que às vezes esquece, né, da humanização no trabalho que a gente executa. A questão 4 do questionário que eu passei para eles era: algo mudou em você após a leitura dessa obra do Lorenzato? Aí teve umas respostas super bacanas. Por exemplo, pude redescobrir o quanto gosto de matemática e também percebi que ainda tenho um longo caminho pela frente para percorrer até chegar a ser um bom professor de matemática. Tentar ser uma professora que dá voz ao aluno. Essas coisas já fiquei super feliz, gente. Dos meninos estarem escrevendo isso na palavra deles, que eles já estão lá no primeiro período, né, acabaram de ingressar, falando de que precisa dar voz para o aluno na sala de aula, né? Então, para mim, assim, é um ganho imenso. Dar voz ao aluno para que ele seja participante da aula, não apenas um mero espectador e replicador de fórmulas, que ele venha entender o porquê do que ele está estudando. Esse espectador aí precisa pôr um xizinho, depois eu vou melhorar um pouquinho o texto dos alunos aí. O que devemos fazer e perceber quando for a nossa vez de lecionar, de capacitar outras pessoas, né? Eu já vou adiantar e falar para vocês que a maior parte desses alunos que responderam o questionário, sabe quantos anos eles têm? Tinham, né? 16, 17 e 18 anos. Crianças / adolescentes, né? Então, nessa faixa etária de 17 e 18 anos, eu ler um texto desse, de eles responderem dessa forma, para mim, fechou. Missão cumprida. O atentamento que o professor deve ter em sala de aula para com os alunos.
novo jeito de discutir, ensinar e aprender matemática, que aprender cada vez mais é algo extremamente importante. Mudou o meu jeito, né, de encarar as atividades dos professores na minha formação inicial, de perceber qual conteúdo estamos estudando de modo didático. Olha que interessante. Mudou o jeito de enxergar os erros, pode ir para a próxima, e acertos, porque tem um capítulo que o Lorenzato fala sobre valorizar os erros, sabe? Mudou minha mente abriu muito no quesito professor e aluno. Aprendi muito sobre o ofício do educador em matemática. Percebi que o caminho para ser um bom professor depende de muita dedicação e atenção ao lado conteudista, mas principalmente ao lado humano da moeda. Voltei a ter desejo de retomar o ensino-aprendizagem de matemática em sala de aula. Eu só vou pedir licença para vocês, eu não sei se vocês estão ouvindo, parece um passarinho, mas, na verdade, é uma família de macaquinhos, como chama? Sagui, que tinham 2 no terreno que faz parte da nossa casa, tiveram 2 filhinhos, então é uma família agora, e eles estão aqui pedindo banana, que a Júlia, minha filha, que alimenta eles. Só vou chamá-la, que ela não deve estar... Que daí eles vêm aqui, eles estão pedindo, estão com fome. Espera um pouquinho. Aí, ó. Não tem, podia ser capivara, né? Lá no nosso, do Mato Grosso do Sul, de Campo Grande, é capivara que nós temos no campus. Sim, sim. Podia ser estar alimentando as capivaras, né, Patrícia? Mas está vendo como é bom essa questão remota, né? Ela lá em Campina Grande, na Paraíba, Viu, Patrícia? Eu esse ano eu organizei, até a Abigail entrando, eu organizei no Telegram um canal Matemática para os Matemáticos, tá? Em que eu organizo livros, inclusive o de geometria tem lá no canal. Eu tô vasculhando o povo, porque eu tenho alguns aqui. Abigail, eu também, como tenho paixão pelo Lorenzato, eu tenho alguns aqui dele, tá? Ótimo. Tenho. Ah, O laboratório de ensino, o que ele fez com o Dario, que é a investigação. E tenho esse da educação infantil, que o pessoal tem usado. Uhum. Essa editora autêntica é bom, os livros não são tão caros, né, povo? Sim. Eu sei que eu peguei uma promoção uma vez que eu comprei livro para cada integrante do grupo de pesquisa, paguei R$10 por livro. Que bom. Então, e você conhece o Lorenzato, Armando? Pessoalmente, não. Só conheço o trabalho, só a obra. A gente vai combinar que você vai ficar apaixonadíssimo por ele. Não, eu quero... Você vai ver o quanto faz jus a escrita. Eu quero o povo aí da matemática lá que está com a gente, as professoras do Fundamental da rede que estão com a gente. Quero... Ótimo. Vamos organizar, Abigail. Tá. Vamos marcar, hein? Vamos sim. A Júlia passou aqui e falou, que escandalosos os macaquinhos. Você vê, já não está fazendo barulho, já estão sendo alimentados. Que legal. Aí aprendi muito sobre o ofício do educador em matemática, percebi que o caminho para ser um bom professor depende de muita dedicação e atenção ao lado do conteúdo, mas também ao lado humano. Voltei a ter desejo de retomar ensino-aprendizagem de matemática em sala de aula. A minha convicção do que é ensinar se firmou na leitura, né? E aí, não esqueçam, hein? É pessoal de 16, 17 e 18 anos. Após a leitura desse livro, passei a ver o ensino de matemática de outra forma, pude mudar minha visão de como eu posso levar os conteúdos matemáticos para a sala de aula. Nossa, missão cumprida, né? Não preciso necessariamente apenas expor todo o assunto e deixar os alunos apenas como ouvintes, fazendo com que eles deixem de ser apenas ouvintes e possam falar mais, participar mais, perguntar mais e por aí vai. Me despertou o desejo de dar aula, que eu não tinha anteriormente, olha que interessante. Mas pode descer mais aí. Agora vejo que é isso que eu quero para a minha vida, ser professor de matemática. Depois da leitura do livro, vi um mundo abrangente da matemática, um olhar bem mais amplo que possuo do que tinha antes dessa leitura. Acredito que se todos tivessem acesso a esse livro, deixaria de gostar de matemática e passariam a amá-la. Olha que interessante também, né? Então, o que eu entendo
algumas dessas respostas aí da questão 4, um processo de transformação deles, né? Essa nova percepção e visão que eles obtiveram sobre a matemática, sobre ensinar matemática, sobre ser professor, no caso nosso, né, de matemática. E aí vem uma outra citação aí do Ponte, que ele diz: o trabalho na formação de professores requer a capacidade de fazer numerosas articulações entre elementos diversos, muitas vezes envolvendo movimentos contraditórios, articulação entre teoria educacional e prática educacional, articulação entre a matemática já sistematizada e a aprendizagem do aluno, articulação entre os objetivos formativos e os processos de desenvolvimento profissional dos professores. Eu acho que, assim, esse parágrafo aí do Ponte traduz a obra do Lorenzato, sabe? Sem ter sido esse o propósito do Ponte. Eu descrevo essa obra para aprender matemática do Lorenzato nesse aspecto. E aí, a quinta questão, o que você achou desse componente, né? Matemática, ensino-aprendizagem, que daí eu queria também esse retorno do jeito que a disciplina foi ministrada, né? Então, a coisa metodológica, independente do assunto, né? Aí foram lá colocando o fato de podermos debater e demonstrar nosso ponto de vista sobre o livro e os textos apresentados pela professora nos faz pensar de um modo mais crítico. Além do mais, gosto dessa liberdade de aprender sem a pressão. Olha que interessante. Porque eu faço a coisa bem... A Patrícia me conhece, o Ivanilson também, né? Enquanto aluno e orientando, eu acho que as coisas não têm que ser feitas a nível estresse, provocar estresse no outro, preocupação, medo, né? Pressão. Eu acho que a vida não é por aí, né? Que com certeza quero levar para a vida essa forma tão leve de ensino que ela nos transmitiu. Fica uma aula mais dinâmica, isso me atrai mais. Por mim, todo o período do curso podia ter essa disciplina, então, desse jeito, né? Gratidão pelos momentos proporcionados em meio a tanto caos ao redor de todo mundo, em especial no Brasil. Então, foi um período prazeroso para todos, frutífero, né, agradável, e que todo mundo gostou de fazer parte. Será que não podia ser assim em todas as disciplinas, né? Independente do assunto da disciplina? Pode, né? Gostaria de entrar em contato com a disciplina novamente no decorrer do curso, que é coisa que não acontece, né? Esse foi o pessoal da manhã, pessoal da noite. Aprendi coisas importantíssimas para o futuro do curso e, claro, para a minha vida. Aprendi muito nesses poucos dias e carreguei para sempre as lições aqui aprendidas em meu coração. Uma das disciplinas que não poderia faltar no curso. Outro, mostra como disciplinas voltadas para o ensino são essenciais para a formação de novos professores. Outro, que eu dirijo a disciplina, faz com que todos os alunos participem e interajam entre si. Só para complementar, pretendo desenvolver o meu futuro TCC. Eles estão no primeiro período, está longe, né, anos-luz do TCC. Só para completar, pretendo desenvolver meu futuro TCC usando como base sua disciplina e material de apoio o livro do Lorenzato. O outro, nunca tinha tido aulas assim, em que o aluno despertasse interesse tanto em matemática. Você vê, é um pessoal que acabou de sair da educação básica, anos, né, da educação básica. E aí, então, assim, né, então eu entendo que, a partir desses relatos, os alunos dessa questão 5 aí, que a metodologia adotada, ela atendeu os apontamentos de Gatti et al., que também é uma obra bem bacana de 2019, né, de vários autores, que fala sobre experiências inovadoras, destacando novas culturas formadoras, gerando novos processos, novas práticas, novas perspectivas e metodologias, que eu acho que eu despertei um pouco disso, trabalhando dessa forma com os meninos. E ressalto que as respostas, né, dessas 3 questões aí, por esses 8 alunos que eu trouxe, que na primeira aula, isso foi super interessante, na primeira aula, que eu chamo de boas-vindas, é quando eu me apresento, falo sobre a minha caminhada profissional, o que eu fiz, tal, para que eles também ouçam e entendam, caso eles queiram fazer, é uma caminhada possível a todos, e aí apresento a disciplina, né, proponho e tal, e eu chamo de boas-vindas. E o tal graduando, ou que está aí
Quando ele se apresentou, porque daí eu me apresento e peço para os alunos se apresentarem, assim, falar o nome, de onde vem, né, onde reside, porque a gente tem a maior parte dos alunos, que acho que acontece com vocês também, não é de Campina Grande, né, eles são de cidades circunvizinhas, por vezes viajam 2, 3 horas diariamente, né, para estar aqui e de volta, quer dizer, às vezes são 6 horas esse tráfego para vir assistir aula em Campina Grande. E por que que eles resolveram fazer o curso, entraram na licenciatura? Então, eles também se apresentam assim rapidamente, nesse primeiro momento, antes de a gente começar o trabalho. E esse tal graduando O, quando ele foi se apresentar, ele disse que ele tinha ingressado no curso de licenciatura, mas que ele não pensava de forma alguma ser professor de matemática, mas sim obter um grau do ensino superior para prestar concursos em outras áreas, inclusive policial, porque a gente tem muito, né? Que acontece depois e presta concurso para a polícia militar, né, tal. Ao observar a sua expectativa zero do que esperava com a obra, né, pode continuar aí, ou até mesmo do componente curricular, entendemos estar de acordo com o que havia dito em nossa primeira aula, porque ele pôs lá uma expectativa totalmente negativa. Foi de grande satisfação em saber da mudança dele, quando ele diz o que aconteceu com ele lendo a obra do Lorenzato. Uma transformação profunda. Vamos voltar lá só para ver quem é o graduando. Ó. Aqui, ó. O ó aí, ó. Apesar de não ser muito ativo, gostei bastante do desenvolvimento da disciplina ao decorrer do semestre. E se futuramente tiver a oportunidade de trabalhar ou estudar com a professora Abigail, será motivo de grande alegria para mim. Aí ele é que diz, só para complementar, quer dizer, esse aluno que tinha dito que entrou no curso, mas que jamais seria um professor, não sei o que e tal, só queria o grau ali de ensino superior, ele é que já estava falando do TCC, no primeiro período. Olha que bacana, né? Esse aluno não tinha 17, 18 anos, era um aluno mais maduro, mais velho. Porque um ou outro tinha mais idade, né? Mas a maior parte dessa turma era de 18, 19 anos, 16, 17. Pode descer, Ivanilson. Então, fechando aí a nossa conversa, eu acredito que essa metodologia que eu adotei provocou um espírito colaborativo, um espírito de trabalho, de desenvolvimento colaborativo entre o docente e os discentes, entre um professor em exercício, que sou eu, educador matemático, e o futuro professor, que é esse futuro educador matemático, que é algo que o Fulani Hargreaves e a Ibiapina ressaltam bastante. Né? Foi possível proporcionar um ambiente agradável, mesmo remoto, né? No qual todos se sentiram seguros em falar, debater, trazer as suas vozes. Foi grande a sensação de pertença de cada um deles, de pertencer à disciplina, né? Sensação de pertença, assim, eu também sou dono dessa coisa que está acontecendo, né? No decorrer da leitura, da compreensão e dos debates, situação de fundamental importância, apontada por Jaworski, né, essa educadora matemática inglesa, quando argumenta que para podermos estabelecer um diálogo frutífero e construtivo entre acadêmicos e educadores matemáticos, entre nós, formadores de professores de matemática e professores de matemática em formação e em exercício, é necessário dar-se voz a todos de forma igualitária, que foi uma coisa, né, Patrícia, que a gente conseguiu estabelecer e que aconteceu verdadeiramente no nosso projeto OBEDUC, o FAO, o FMS e o EPB. Eram quase 50 integrantes, né, somando todo mundo, e tinha nós profissionais, né, doutoras em educação matemática, eu, a Patrícia Mercedes Carvalho, alunos do mestrado, mestrandos, né, fazendo a pesquisa de mestrado, já professores formados, né, e os professores da escola, né, das escolas, ou seja, professores em exercício, e os graduandos, professores em formação. Então, eram todas essas categorias juntas, pois não tinha degrau nenhum, né, Patrícia e Ivanilson? Era todo mundo junto, todo mundo participando, falando, debatendo, aprendendo, né, e ensinando. A gente aprendeu muito com os graduandos, eles aprenderam, então, assim, eu amei. A gente conseguiu, de fato, estabelecer um trabalho colaborativo nesse projeto, que a gente passou 3 anos, né? Aí, acho que eu não falei aqui ainda, gente.
Aí, durante o componente curricular, ocorreram grandes debates e reflexões sobre a profissão, sobre desenvolvimento profissional, sobre a matemática a ser ensinada e aprendida, sobre a nossa educação brasileira em geral, porque a gente conversou muito sobre a educação básica que a gente teve, né, e que a gente vai fazer parte dela, enquanto professor, sobre as condições de trabalho, sobre a nossa educação matemática, e são temas que o tempo todo também enfatizados pelo Ponte e pela Brocato. E aí, Armando, o que aconteceu? De forma remota, o Lorenzato, combinei com ele, eu falei, Lorenzato, se apareceria na sala remota, no final da leitura do livro, ter presente para os alunos, ele pode, vamos agendar, que horas que é? E eu não falei para os alunos, Armando. Então, a gente terminou o livro, a gente estava falando tal, na aula seguinte, porque além do livro, eu também recomendo 3 textos de artigo de revista científica, um sobre educação matemática crítica, para eles ouvirem falar, educação matemática inclusiva e história, o uso da história da matemática em sala de aula. Se a gente tem tempo, a gente também debate esses textos, né? Se não, pelo menos eu falo, ó, lê que vocês vão gostar e vão aprender muito. Então, a gente ia começar a debater o primeiro artigo sobre educação matemática crítica. Aí, a gente entra, como a gente está agora, tal, aí ele entrou com o e-mail da esposa dele, da Cacá, para nem aparecer o nome dele. Aí aparece o nome feminino lá, quando ele liga, eu vejo, eu falei, gente, quem que tá aí? Porque tem a foto dele no livro, né? Aí os meninos parados assim, professora. Falei, gente, parece que é o Lorenzato, não é o Lorenzato que tá aí? Professor Lorenzato. Professora, pelo amor de Deus, eu vou cair da cadeira, professor. Aí um chorando, o outro gritando. Aí o Lorenzato, gente, eu fiquei sabendo que vocês leram o livro, vim aqui para conversar com vocês, quero saber, e aí, hein? Gostaram do negócio e tal? Aí foram 2 horas, 3, 4, porque o Lorenzato não para, né, Patrícia? Não. Até, por ele, assim, você é que encerra, porque ele não encerra nada. Ficou, os meninos conheceram ele, Armando. Esses meninos aí de 17, 18 anos, depois de terem ficado encantados, né, com o livro, de tudo que a gente discutiu, de repente o Lorenzato aparece e conversa com eles sobre, né, a vida, sobre... Aí conta, fala coisa, quer dizer, veio o ser humano, né? Aí ficou a coisa mais humanizada, ó, sou eu, né, e ele existe. Conhecer o autor de uma obra que você lê, que é muito forte isso, né? Então, os meninos, muitos deles, era a primeira obra que eles tinham lido, né? Um primeiro livro na vida. Aí eles acabam conhecendo o autor, né? Do livro, depois que eles leram, e de um livro que significou tanto, né? Então, aí, diante desses resultados e impacto, até o momento, o livro eu já sei decor e salteado, né? Porque eu estou trabalhando assim, eu percebi que eu devia continuar com esse trabalho, com esse livro, por conta do que acontece com esses alunos ingressantes, né? A maior parte deles muito novinhos, 16, 17, 18 anos, um ou outro tem 40, que eu acho super bacana, né? Às vezes 50 anos que está entrando no curso, que eu acho ótimo, mas a maior parte acabou de sair da educação básica mesmo, né? Está começando essa experiência de ensino superior. Então, eu continuo trabalhando, hoje mesmo, né, hoje é segunda, hoje eu comecei os capítulos de 1 a 5 com o pessoal da manhã, e à noite, período noturno, eu começo a debater o livro, né, e aí agora está de forma presencial, já fica difícil o Lorenzato aparecer, né, eu posso talvez, ver se eu dou um jeito lá, levo o laptop, e no final lá, tem um momento com ele. Mas é isso que eu queria conversar com vocês, compartilhar essa experiência. Ah, sim, aí também eu acho que foi um bom começo, né? Acho que gostei desse começo numa formação inicial de professores de matemática, e que eu acho que tem a ver também com uma passagem da Brocado, que ela até estende mais até. A melhoria da formação inicial de professores não passa apenas por opções de caráter político, passa também por colaboração entre matemáticos e educadores matemáticos ao nível da formação inicial. Então, a gente precisa conseguir dialogar ou vai conversando com um colega que não tem... Às vezes a gente tem que conversar até com um colega que é da área da educação matemática, né, Patrícia? Está fazendo besteira, né, que viaja no negócio e acaba não contribuindo, não colaborando. Por colaboração entre matemáticos e educadores matemáticos a nível formação inicial,
por uma maior dinâmica de investigação a nível da didática da matemática. Passa por todos nós, quer sejamos professores da formação inicial, aí eu achei interessante, quer sejamos professores que recebem alunos estagiários nas nossas aulas, que daí são os professores da educação básica, né? Ou apenas professores que trabalham nas escolas do ensino básico e secundário, ou seja, não recebe o estagiário, né, do ensino superior, mas está ali em exercício nesse trabalho do ensino da matemática, né, ou da educação matemática. E aí tem as referências aí. Esse é um fragmento do artigo, que vai virar um capítulo de livro, né, Patrícia? Que está com a Patrícia, então mais para frente, a hora que sair publicado, ou se você quiser já passar para quem tem interesse, Patrícia, se puder, né? Senão aguarda a publicação. Fala, Ana Paula. Está fechado o teu áudio. Microfone. Eu estava achando interessante essa fala que a senhora estava, né, última dizendo. Engraçado como que no nosso contexto, assim, na maior parte dos contextos de professores e tal, eles cobram que nós sejamos empáticos, né, com os outros professores, né, que a gente compartilhe informações e tal, mas a gente vem de um ensino muito tradicional da faculdade, e aí a gente, na verdade, vê o nosso colega como um cara que ele tá ali para, na verdade, degladiar com a gente. Ó, isso é vida, né? Maria Cecília querendo participar aqui. E aí, então, só um pouquinho. Então, a ideia é mais ou menos essa, não ver como um trabalho colaborativo, né? E quando a gente propõe isso dentro de uma sala de professores, todo mundo se estranha. Mas, na verdade, todo mundo escuta falar disso, mas todo mundo estranha, porque aí acha que você está querendo, né, entrar, invadir o trabalho do outro. Está fazendo portfólio, né? Ao invés de você fazer, você está pedindo que a gente é que faça, né? Esse tipo de coisa que você está falando. Então, porque não somos responsáveis, né, pelo nosso desenvolvimento. É incrível, né? Você está comentando isso, Ana Paula, na disciplina de recursos tecnológicos, é isso que eu provoco. Eu propositalmente não dou aula, e eu falo para eles, eu não vou ensinar nada para vocês, eu não vou ensinar como que usa o GeoGebra, não vou ensinar o Grafimática, não vou ensinar o Implot, não vou ensinar nada. Vocês vão aprender sozinhos. E entender que é possível, a hora que... E também não determino o assunto matemático e o aplicativo, é de escolha deles. Eles se separam em duplas, e eles vão preparar uma proposta didática de escolha deles. Então, é todo um trabalho investigativo, um processo investigativo, que eu vou acompanhando, e eles vão escrever uma proposta didática meio com uma certa estrutura, que eu também ofereço a estrutura de escrita um pouquinho mais para frente, nem no primeiro momento para não ficar uma coisa imediatista. Aí eu ponho eles no tempo de aula, no laboratório com computadores. Eles estão investigando no momento da aula. Aí você percebe a dificuldade que tem em fazer uma pesquisa, não sabe. Então, eu provoco esse trabalho exatamente para essas dificuldades aparecerem e a pessoa ter que enfrentar essas dificuldades e superá-las, né? Eu tenho que saber fazer pesquisa. Eu acabei de entrar no ensino superior e eu não sei fazer uma pesquisa simples no Google, no sentido de encontrar bom material no que eu estou procurando. Quer dizer, eu não sei que palavra-chave eu coloco ali na caixinha do Google, né? No campo do Google. Como assim? Né? A hora que pesquisa, eu não sei selecionar o que é bom, o que é material bom, isso aqui vale a pena ler, isso aqui não vale a pena ler, isso aqui está bem feito, isso aqui não está bem feito, não sei analisar isso, né? E depois preparar para escrever, porque se eu não estiver acompanhando, como é que vai ser essa escrita? Copiar e colar, que é o que a gente fez na educação básica, copiou e colou. Eu sei escrever? Eu não sei escrever. Né? Então, eu provoco todo esse, de forma muito introdutória, né, inicial, mas provoco todos esses momentos, sabe, assim, a hora de escrita também vou acompanhando. Então, eu viro uma professora orientadora ali, né, eu saio daquele papel central principal, e também a disciplina acontece com eles e por eles. Se eles não desenvolverem o trabalho, não vai acontecer nada, né?
que é essa coisa da autonomia, da responsabilidade, tá todo mundo junto. E você cresce muito, você cresce muito. É interessante porque essa ideia, essa estrutura, dá para levar para o ensino básico. Se a gente souber, assim, orientar de forma tal que você entenda o contexto onde você está, dá para colocar isso no ensino básico. É um pouco mais trabalhoso porque a gente tem toda uma estrutura, né? Mas dá para levar também para o ensino básico. Mas os professores estranham, nesse sentido também que eu quero dizer, né? Os professores que estão ao nosso lado, eles estranham, porque quando a gente vem com algo diferente, ela não está dando aula, porque o normal, o tradicional é os alunos... Que é a coisa pronta, né? O professor me fala aí como é que eu posso dar aula, me dá o passo a passo aí, pronto, né? Isso, dá o passo a passo e vamos lá, né? E normalmente os alunos todos enfileirados e sentados, né? Cada um ali nas suas coisas, e tem que estar todo mundo quietinho, não pode fazer bagunça. Então, o professor que dá um pouco mais de liberdade para o aluno, né? Eles acham que o professor é permissivo, mas na verdade não. Na verdade, você está ali tentando entender qual é o contexto daquela sala de aula para você ir se organizando de tal forma que eles entendam a responsabilidade deles, eles entendam qual é o papel deles, o que eles têm que fazer, o que eles não têm que fazer. É chamar a responsabilidade para eles, né? Para eles entenderem que eles fazem parte do processo de construção do conhecimento deles, né? Que nós ali estamos ali para orientar também, não só para auxiliá-los nessa construção, né? Trazer a coisa pronta. Trazer a coisa pronta. Mas mesmo dentro de um ensino que prioriza isso, ainda assim dá para agir dessa forma. Sim. É interessante, porque com o passar do tempo, fazendo doutorado e tal, e vendo essa linha de pesquisa, né, que a gente trabalha aqui no nosso grupo, é trabalhoso fazer isso, mas dá para fazer. Aí entra outras questões, né, que a gente tem que trabalhar também, que é a parte socioemocional, como lidar com os contextos, com as pessoas e tal. É um trabalho de formiguinha, mas que vai tendo e surtindo efeito, sabe? Você está falando isso, eu lembrei, viu, Armando? Pensando na disciplina dura, né? O Edvanilson não estava ainda no mestrado. Que eu me lembro, acho que era a turma bem anterior à sua, Edvanilson. Eu ministrei a disciplina de teoria dos números na pós-graduação. E aí, a hora que sugeriram para que eu ministrasse, por conta do meu mestrado, né, em teoria dos números, que o mestrado foi em teoria dos números que eu fiz, né, eu fiquei pensando, eu falei, como que eu vou trabalhar? A maior parte das pessoas não teve teoria dos números na graduação, que é uma disciplina muito específica. E eu gostava muito de teoria dos números porque eu tive na PUC, mas eu tive na PUC que tinha o tal professor Furquim, que eu não cheguei a conhecer, ele faleceu antes de eu entrar no curso, mas era um francês especialista em teoria dos números. Porque ele atuava na PUC lá em São Paulo, então existia essa disciplina no curso por conta dele, que ele ministrava, que era a especialidade dele. E aí, com o falecimento dele, eles continuaram tendo essa disciplina. Então, eu tive contato com teoria dos números na época de graduação. E, interessantemente falando, o nosso curso de graduação aqui, de licenciatura, tem teoria dos números, que é raro ter em curso de licenciatura. A gente tem teoria dos números, a gente tem história da matemática, que eu acho bacana também, que não é em todo curso que tem, né? E recursos tecnológicos em ensino de matemática, também não é todo curso de licenciatura que tem. Então, a gente está até com um desenho de curso razoavelmente bom. E aí, na pós-graduação, eu fiquei pensando, eu falei, nossa, eu acho que a maior parte, e na pós, no mestrado, a maior parte dos alunos são professores em exercício que estão fazendo mestrado, ou, no mínimo, né, são graduados, já são professores. Aí eu adotei um livro de um amigo, que escreveu de teoria dos números, que eu achei que ele escreveu muito bem esse livro, e aí fiz, viu, Armando, eu não dei aula de teoria dos números. Peguei o livro, falei, gente, a gente vai estudar esta obra. Vamos separou o pessoal em grupos de 3, 4, algum grupo que tinha até 5 alunos, separamos quem fica com o capítulo 1, ou então quem fica com o assunto tal, gente, tal. Todo mundo escolhendo, tadinho, os assuntos no escuro, porque eles não tinham a menor ideia de teoria dos números. Aí escolheram, falei, ótimo, então como é que a coisa vai acontecer? Vocês vão estudar esse capítulo que vocês escolheram.
Mas, professora, tal, vocês vão estudar, tentar entender o máximo que vocês puderem. Aí, quando a gente começar as aulas, assim, de todo mundo já está estudando e tal, a gente dá um tempo, e esse estudo também, em sala de aula ali na pós, eles estudando, conversando entre eles, tentando entender aquela matemática ali que eles não conheciam, porque eles sabiam que eles iam explicar para a gente. Então, eles é que deram aula sobre o que eles estavam estudando. Quando chegou a hora de começar a dar aula sobre o livro, e eu junto, aí a gente não passava do enunciado do teorema, o enunciado, enquanto todo mundo não dissesse, a gente entendeu o enunciado, a gente entendeu o que está querendo dizer esse teorema, antes de entrar na demonstração. Enquanto todo mundo não entendesse, linha por linha daquilo, símbolo matemático, a gente não saiu do lugar. Ficou todo mundo entendido? Agora vamos ver a demonstração. Demonstração também. Se enroscava em alguma coisa ali, a gente não saía daquilo enquanto não ficasse entendido. Gente, foi muito legal. Depois que a coisa ficava entendida, com essa linguagem da matemática mais avançada, aí a gente pensava, esse teorema está dizendo isso, né? Isso que está dizendo, está na matemática escolar? Tem alguma coisa lá na matemática escolar que tem a ver com esse teorema? Porque a matemática avançada é a mesma. Ela não é outra matemática. Só que ela está numa linguagem mais formal, mais avançada, e que resultados dela está na matemática escolar, escrita de forma mais simples. As propriedades, né? Propriedades de qualquer conceito lá matemático. Ele advém de teoremas, de corolários, né? E isso também sabe, tinha coisas que a gente não conseguia encontrar na matemática escolar, mas a maior parte das coisas que a gente trabalhou em teoria dos números, e eles também, eles que iam buscar a ponte. Tem alguma coisa lá na matemática escolar que tem a ver com esse teorema? Então, também a descoberta da matemática escolar, ela é essa matemática avançada, só que escrita de outra forma. Foi importante também. Então, saiu todo mundo, aprendeu teoria dos números, o que a gente trabalhou, de verdade, né? Seria possível fazer isso nas disciplinas duras, aí do curso de licenciatura em especial? Lógico que seria. Dialogar o teorema, né? O enunciado do teorema, não sai do lugar do enunciado do teorema enquanto não ficasse claro para todo mundo que estava sendo proposto ali. Claro que pode fazer, né? E aí todo mundo aprende, né? Porque senão fica naquela situação de fingimento. Eu fingi que ensinei e o outro fingiu que aprendeu, né? E a parte maluca, Abigail, principalmente, né? Eu também trabalho uma disciplina que é TDIC, no ensino de matemática. E é uma coisa que eu também proponho para eles. O trabalho é construído com eles e por eles. Não tem? Inclusive, a gente está, eu, a Simone e Lucas, estamos aí tentando. Tem uma ideia que, na verdade, escrever uma fundamentação mais assim, rebuscada, mas tirar a ideia da prova. E a sigla que eu, depois de um tempo, evoluí é MAPEA, Momento de Avaliar o Processo de Ensino-Aprendizagem. Na ideia de mapear mesmo, não é só saber se o aluno aprendeu, é se eu também estou trabalhando de uma forma que o ensino está acontecendo, que o processo ensino-aprendizagem aconteça, né? Então, a MAPEA, no caso, é nessa ideia. Mas está aí para escrever ainda. Eu estou trabalhando há 8 anos com esse brinquedo. Eu trabalhava antes, que era o momento de verificação do processo de ensino-aprendizagem, aí fui até, quando chegou a sigla MAPEA, eu falei, opa, tem uma ideia aqui que a gente pode pensar Sim. mais. Né? Que é avaliar o processo, não o produto. Né? Não o produto, Então, é uma das coisas. E eu faço eles em sala mesmo e construindo. Então, quando eu ouço você falando isso, eu falei, caramba, é legal, tem alguém fazendo mais do que eu faço também. Isso é legal. Né? Então, a gente tem, assim, experiência. E essa é uma coisa que a gente sempre tem falado, né, Patrícia? O grande problema nosso hoje na educação é o registro. Porque, imagina, dos nossos alunos, eles não têm noção de muitos desses registros que acontecem.
eles têm o registro do que é o processo trabalhado pelo professor da sala. O professor é o espelho dele. E muitas vezes ele começa, ele encontra o professor como espelho e ele começa a reproduzir aquele espelho, né? E, infelizmente, nem sempre. Eu falo assim, eu estou com 33 anos de magistério. Nesses 33 anos, eu sofri uma metamorfose medonha, louca, né? Eu não sou o Armando. Eu começo, amiga, eu me formo com 18 e começo a lecionar com 19. Tá? Então o tempo da licenciatura curta, né? Eu formo a licenciatura curta e começo a lecionar, né? Então, eu tô há 33 anos já. Esses dias fez 33 anos e meio que eu estou em sala de aula trabalhando, né? Então, é uma coisa assim que... E a gente vê o acontecer, o trabalho que você fala assim, é um trabalho colaborativo. E eu não sei como que vocês estão aí na Paraíba, mas a gente tem... Por exemplo, eu tenho um trabalho colaborativo, eu e mais 2 pessoas do meu grupo de pesquisa. Entre a gente, com os professores da rede municipal, a gente colabora, mas com os nossos colegas da universidade de forma de um todo, a gente não consegue, a Patrícia, a gente troca a figurinha disso, mas a gente não consegue pôr o povo numa sala para conversar como gente. É absurdo isso. Nós estamos na universidade e os professores não... Eu fui chefe de departamento por 45 dias, eu fui convocar o pessoal para conversar das disciplinas que trabalhavam Ninguém apareceu. Professores. Mas foi uma encrenca que eu arrumei. Eu estava tirando a possibilidade. Eu tive um colega que falou assim, eu estou produzindo artigos internacionais, eu não tenho tempo para essas conversinhas, não. Falei, mas meu Deus do céu. Então, uma dificuldade que eu vejo é, primeiro, a Patrícia conhece um pouco do que é o nosso curso. O nosso curso é um curso de licenciatura em matemática, mas que veio muito arraizado num curso de bacharelado. Então, a gente não conseguiu ter um curso com a identidade da licenciatura mesmo, tá? Por 2 fatores. Primeiro, um grande número de professores nossos são tudo da pura e da aplicada, quer dizer, acho que pega uns 80%, 90% dos professores são da pura aplicada, tá? Então, eles acabam dominando o que vai ser feito do jeito deles, tá? E nós temos um problema do pessoal nosso na educação matemática, que também não mostra uma identidade de fazer um trabalho assumindo a postura à frente do curso para a gente dar a cara desse curso como a licenciatura em matemática. Tá? Então, o pessoal fica meio alheio, cada um no seu cantinho, se enjaula ali, parece, que não quer que o outro vê o que faz e não quer ver o que o outro está fazendo, e é uma coisa maluca. Eu não sei como que vocês estão aí, né? Porque a Patrícia, a gente conversa bastante dessas coisas. Olha que tormento. Aqui a gente está numa boa porcentagem hoje em dia. O que você está retratando foi o que aconteceu comigo quando eu cheguei aqui há 15 anos atrás. Foi assim, e aí chegou uma mulher, né? Não daqui, e com o título de PhD em Educação Matemática, meu filho. Eu tomei tanta cacetada sem saber por quê, inicialmente, pelos matemáticos, né, em especial os homens matemáticos e tal. Então, demorou muito, e assim, se eu ia colocar alguma coisa na reunião departamental, eles ficavam bravos, sabe? E, então, foi um trabalho, assim, que hoje em dia, depois de 15 anos, são grandes amigos e colegas, e se eu falo alguma coisa em reunião departamental, eles ficam super, com o maior respeito, ouvindo, né? Então, eu fico feliz com essas transformações. E também, ao longo do tempo, a gente foi tendo mais educadores matemáticos no nosso departamento. Então, a gente tem, assim, tá bem meio, não está meio a meio, mas tem várias vozes da educação matemática. O problema hoje em dia é que os educadores matemáticos é que não vêm se dando bem no meu departamento, que é uma pena, né? Então, se fosse um grupo que estaria bem entre nós, a gente estaria fazendo muita coisa boa. A gente fez algumas coisas juntos, mas hoje está bastante separado por problemas pessoais, e a gente tem uns maluquinhos por aqui, sabe?
Doutores Malucos. Aí, então... Então, está espalhado pelo mundo inteiro. Sim. O manicômio abrir as portas, soltar essa galera aí, e eles conseguiram chegar na nossa universidade. É duro isso. Aí é questão de sorte, né? Parece que a gente precisa ter sorte, chegar num lugar e que, por sorte, tem acadêmicos do bem ali, e bem intencionados, e com uma visão boa. Mas aí a gente vai se juntando, né, Patrícia? Aí eu aqui, a Patrícia na UFMS, o outro na Unicamp, aí a gente vai também provocando esse trabalho. A gente fala, né? É mais fácil você trabalhar com gente de fora do que da própria instituição. A gente, na verdade, né, Patrícia, a gente fortaleceu a rede, né? Então, hoje a rede nossa é muito grande. Como diz, agora tem a Abigail também, né? Então, a gente vai sempre, né, somando, multiplicando, e assim vai, né? A gente não tem... E é um trabalho de formiguinha, né? Viu, Abigail, uma coisa que eu estava falando aquela hora que você foi ver o alimento para o sagui, é o seguinte, com a questão da tecnologia, eu passei a me adequar em algumas coisas. Por exemplo, eu usava o WhatsApp, hoje eu uso muito pouco, eu uso o Telegram pelas ferramentas e tudo que está inserido no Telegram. Eu estava falando, por exemplo, um canal, eu tenho 28 canais no Telegram que eu gerencio. Um dos canais é Matemática para os Matemáticos. Tá? E nesse canal, a gente procura colocar livros dos mais assim atuais possíveis para que os alunos... Muitas vezes, por exemplo, eu compro o livro, saiu um material, compro o livro, se eu não tenho ele na versão digital, e-book, eu digitalizo para... Então, porque os meus alunos é carente financeiramente. Se eu falar que eles vão ter que gastar R$20, R$30 num livro, vai ter uma boa parte que não consegue, né? E esse trabalho com o livro do Lorenzato é PDF, que eu passo para eles para a gente trabalhar. Então. E o que eu sempre comento é o seguinte, o curso tem que ter lá 5 livros na biblioteca, né? Que é da leitura recomendada. Aí o professor, às vezes, se tem 1, 2 professores que trabalharam, já pegaram 2 livros, sobraram 3. Porque o professor, eu vejo muitos colegas meus que não compram um livro. É absurdo isso, na minha concepção é absurdo, né? Então, vai lá e sobrou 3 livros, e aí os alunos todos lá, 20, 30 alunos, para ter 3 livros. Então, eles de vez em quando falam, professor, o senhor tem tal livro? Eu falo, tem. Então, fica tranquilo, entra no canal que está lá o material. Então, hoje foi uma forma que eu achei de fazer com que os meus alunos, todo o pessoal, eles possam acessar materiais de qualidade, né? E que eles possam ter leituras, né? Então, e eu trabalho além da tecnologia, né, na licenciatura, eu trabalho no mestrado com as metodologias ativas, né? Então, a gente tem trabalhado bastante. Quando você falou, por exemplo, eu vi da pesquisa, o Tiolan aí no pedaço, né, que é uma pesquisação, a questão da sala de aula invertida, de você provocar o aluno, de buscar, acessar esse material, que nada está pronto, né? Essa sala de aula invertida pode acontecer nesse momento que, por exemplo, o meu aluno da licenciatura não tem como pesquisar antes, então ele vai pesquisar na sala, eu vou fazer invertido no horário da aula, né? Vou proporcionar que ele não vai ter desculpa, né? Outra coisa que os meus alunos da engenharia ficam malucos, Patrícia, que eu falo assim, o dia da avaliação vocês vão fazer no lugar que vocês quiserem. Tá lá no Moodle, tem o horário para vocês. Vai abrir para vocês postarem e fecha o horário. A hora que fechar o horário, não vem reclamar. Vocês vão fazer no lugar que vocês querem ir fazer na sala? Pode vir. Vocês querem fazer em casa, na cama, querem na biblioteca? Pode fazer no lugar que vocês quiserem. Mas é uma coisa que eu também não curto. Com a licenciatura, em função de tempo, eu falo assim, nós vamos abrir, vai ser a semana inteira, vocês têm aí para vocês acessar esse material e fazer. Então, hoje eu faço eles gravarem avaliações em áudio, eles falarem, tá? Eu faço eles escreverem, eu faço eles entrarem no ambiente e escreverem no ambiente mudo, tá? Então, eu acho que, assim, a gente tem algumas ferramentas que está propiciando. O Moodle mesmo deu uma avançada muito louca, tem muita coisa dentro do Moodle, né? Então, bom, vamos... é que por conta do horário aí... Tranquilo, Patrícia.
Mas é legal ver o trabalho da Abigail e ver que a gente está, na verdade, fazendo ações que é essa experiência, né? Esse é o caminho. Edivanilson, é com você, Edivanilson. Mais alguém? O Edivanilson que está mediando aí. Mas deixou eu falar demais, deixa corta, ficou. Para mim, travou vocês. Está me ouvindo, professora? Tudo certo ou não? Ela falou que está travando, Edivanilson. Acho que travou a professora Abigail, não? Parece que travou. É ela que travou. Então, mas eu acho que assim foi interessante porque a própria mediação já foi feita, dialogada, né, nessa perspectiva dialógica, interativa, né, de todo o processo, né? Mas assim, a gente abre para mais alguém se quiser fazer alguma pergunta, né? Eu acho que quando a professora voltar, pode ficar à vontade, né? Aí, enquanto a professora retorna, assim, o professor Armando fez um trabalho com cegos, não é, professor? Com os cubos, foi isso? Ah, muito legal. Está em braille, é isso? Ou está com acessibilidade, né? Acessibilidade. A gente adaptou e criou um padrão, na verdade. Legal. O senhor é um gênio, hein, Valente? Ele comprou na China ou o senhor mesmo projetou? Os cubos são chinesinhos. Hoje a gente adaptou 4 tipos, né? A gente tem 3 cubos adaptados e tem uma pirâmide também. Tem o tetraedro adaptado para... Interessante. O senhor fez o trabalho com algum aluno da universidade, é isso? Hoje eu estou com um aluno da licenciatura cego que já está trabalhando com o... Ele está no 3x3. Oi, caí. Levantei. Eu vou deixar a minha câmera fechada, porque está começando a dar umas osciladas aqui. Viu? Entendi. Mas parabéns, professor. Muito legal aí a iniciativa, hein? Então, professora Abigail, eu gostaria de agradecer. Eu vou passar também a palavra à professora Patrícia, mas, assim, muito obrigado pela disponibilidade. Muito bom ouvi-la, mais uma vez. E, assim, sou suspeito de falar, porque tem todo um carinho, né, e respeito, né, à senhora, desde o momento que me acolheu como orientando, e, assim, tem a minha gratidão a Deus. Uma mensagem de e-mail, né, Edvanilson? Mensagem de e-mail para a disciplina Tecnologia, Educação Matemática, e um sonho ia se abrindo, né? Nos ajudou a nascer pesquisador. É um termo que está lá na nossa tese, e depois desse nascimento, essa transformação agora está sendo dada nesse processo aí pela professora Patrícia agora, nos ajudando, e é outra pessoa que também admiro e que bem me acolheu, né? E fica a nossa gratidão a essas pessoas especiais, que eu agradeço a Deus realmente ser conduzido assim, dessa maneira. Talvez eu não fosse o Edvanilson, o mesmo Edvanilson de hoje, se não tivesse tido pessoas especiais, e fica a nossa gratidão a Deus. Então, mais uma vez, muito obrigado, professora Abigail. Passo a palavra à professora Patrícia para fazer os encerramentos tecnológicos necessários aí. Eu quem agradeço. Só comentando, eu não sei se todo mundo preencheu a lista de presença, porque, como eu disse, né, é um projeto de extensão, no final nós vamos certificar, então, por favor, o link está aí no chat, a Ana Paula disponibilizou aí o formulário do Google para poder ser preenchido, né? Porque assim facilita, né, depois para a gente ter essa relação de todos, né, para serem colocados no relatório final e poder gerar os certificados de participação, né, nas atividades que estão acontecendo no decorrer. Bom, Bibi, eu sou também suspeita para falar, porque a gente já se conhece há tanto tempo, convivemos, né, muito bem durante todo o projeto Obeduc, né, e temos essa relação de amizade há muito tempo, então eu sou suspeita, gostei muito, eu conheço o trabalho que você faz, sei que é excelente, por isso que até
eu fiz, né, a questão de te chamar para poder fazer parte desse, compartilhar e fazer parte desse momento com a gente, do projeto de extensão. Realmente é muito bacana essa questão, eu acho que essa visão que a gente tem enquanto educador matemático, né, de deixar as pessoas caminharem por si só, muitas vezes pode até parecer, não está fazendo nada, porque a gente não fica pressionando, fica em cima, né? Fica passando tarefas, né? Marcando, tendo aquela coisa, tal dia você tem que me apresentar isso, tal dia tem que me apresentar aquilo, mas como sempre, né, tudo a gente sabe que todo mundo tem que ser responsável, né, pelo aquilo que está fazendo, né? Então, é bem assim também, eu mesmo agora, só também fazendo um comentário, peguei essa disciplina de cálculo, reoferta. Eu cheguei para os alunos no primeiro dia, acho que eles até assustaram. Vamos estudar. Eu falei assim, olha, eu quero saber, vocês já fizeram a disciplina, reprovaram, eu quero saber onde estava a dificuldade, qual foi o ponto. Eu não trouxe nada aqui, eu nem sei, eu nem preparei ainda como vai ser a disciplina. Eles olhavam para a minha cara assim. Outra coisa, eu não vou adotar livro. A senhora não vai adotar livro, mas aqui, não, que livro vocês usam? Guidorize. Falei, então, super resumido, não é à toa que vocês facilita para o professor cumprir, né, o cronograma. Não estou dizendo que eu não vou, mas vamos fazer diferente para ver se acontece o aprendizado, né? Eles assustam, né, com essas posturas às vezes da gente, né? Porque já espera o clássico, né, o normal de tudo, né, de sempre, né? Mas então isso eu acho que é muito bacana nessas experiências, e principalmente voltadas para a licenciatura, né? Exatamente, a gente está formando esse educador. Eu agradeço muito, Bibi, de você ter se disponibilizado, né? A gente ter achado um horário, um tempo aí, porque eu sei que todo mundo, né? Que nem você hoje, né? Aula de manhã, palestra à tarde, aula à noite. Então, é bem por aí mesmo, né? Então, agradeço, né? Foi muito bom poder contar com você aqui. Mais alguém? Você quer falar alguma coisa? Eu quem agradeço o convite, a gente poder estar junto de novo, Patrícia. Sim. E vamos pensando em outras coisas, né? Se despertou alguma coisa a mais. O Lorenzato, né, já despertou, então a gente pode combinar um momento com ele, né? Se vocês pensam aí um momento que vocês gostariam, aí eu falo com ele, ou eu te passo o e-mail dele, você já fala direto, né? Legal. Posso até convidá-lo para fazer aqui, agora aproveitando o projeto aí de extensão, convidá-lo para bater um papo, né? Sim. Porque realmente... Ele fica desesperado com bate-papo, né? Porque na residência pedagógica, a última edição, viu, pessoal? A residência pedagógica na última edição, que é de 1 ano e meio, o que eu fiz? Eu fui convidando educadores matemáticos, que os meninos já tinham se deparado com textos ou não, mas educadores matemáticos que eu considero que é da geração primeira, né? E a maior parte deles são muito sérios, né? Muito sólidos. E era de forma remota, a residência pedagógica, então o remoto proporcionou esses momentos, né, de a gente não precisar sair de casa e poder conversar. Aí eu chamei vários, a primeira pessoa que veio bater um papo com os residentes, sabe quem foi? Gelson Iese, que foi meu professor lá na PUC, eu não falava com ele há mais de 20 anos, tinha um e-mail, fui procurar, deixa eu ver se eu tenho e-mail do Gelson, tinha um e-mail, falei, vou mandar, nem sei se... né? Como é que ele está, se esse e-mail é dele ainda, mandei, falei, Gelson, não sei o que e tal, ele respondeu, falei, é um bate-papo sobre a matemática elementar, ele falou, com certeza vão falar da coleção, que aquela coleção não é minha, eu não escrevi sozinho, fica todo mundo achando, eu falei, não, mas a coleção matemática elementar é maravilhosa, né? Sim, fundamentos da matemática. Fundamentos da matemática elementar, e ele foi e escreveu vários dos volumes sozinho, né? Mas ele faz questão de dizer que a obra inteira não é só ele e tal. Ele veio, gente, foi uma coisa linda. Aí é o pessoal todo 80+, né? Aí o Gelson, aí depois veio o Lorenzato,
Aí o Lorenzato, quando você fala bater um papo, ele fica preocupado, porque ele acha que ele tem que preparar alguma coisa. Não, Lorenzato, é bater um papo com o pessoal, para eles se conhecerem. Ou bater o papo não é ficar falando da vida e tal, vai bater papo sobre matemática, daí vai vindo, né, as coisas. Então veio Gelson Iese, Sérgio Lorenzato, Regina Pavanello, Regina Grando, a Adriana Hitt, para falar de Lesson Study, o Bigode, que daí ele falou da história da educação matemática, foi super bacana, ele contando como que a educação matemática se deu no mundo e no Brasil. O Oscar, que é um maluquinho, que a Patrícia conhece, que é da USP, o Oscar Abdul, para falar de matemática e música, que ele é excelente. O Odilon, não sei se já viram falar do Odilon, que é um matemático puro da USP, que ele, matemática, ele conversa como uma conversa do dia a dia, tudo, ele vai falando de matemática, que é um jeito lindo, que eu queria que os alunos conhecessem e ouvissem ele, a facilidade que ele tem de falar matemática, não de matemática. Entendi. Então, foi uma coisa assim, teve mais gente, mas foi super bacana, que deu para poder ter essa riqueza toda, porque era de forma remota, e os colegas aceitando de imediato, assim. Então, para os meninos, que eram 16 residentes, graduandos, né, no final de curso, foi uma coisa linda. Lindo. Né? Muito então, legal. Quando vocês quiserem, você estava falando que chamar o Lorenzato para esse próprio... Para esse próprio, mas aí a gente... Até quando vocês vão? Então, o duro que está meio apertado agora, porque, na verdade, quando nós decidimos fazer, ficou só meio, agora até dezembro, né? Eu estou pensando até em reeditar esse projeto para o próximo ano, sabe assim? Eu acho bacana a gente ir trazendo, né, pessoas para ir conversando, tem momentos os próprios do Formem apresentando as teses já defendidas, que o nome diz bem, né? Criando memórias, então tudo a gente está fazendo. Mas deixa eu verificar se a gente ainda vai conseguir para esse ano, Bibi, mas aí eu te aviso qualquer coisa. Isso. Passa, a gente entra em contato com ele. O ideal seria pós-Conedu. Vocês terem Conedu, eles me convidaram para eu formar uma mesa redonda. Verdade. Aí, quando me convidaram, aí eu pensei, vou fazer uma mesa com o Lorenzato e a Pavanello. A Pavanello vai fazer 80 no começo do ano que vem, ele 85. Aí, conversei com os dois. Aí, eles toparam. Mas, que eu estou falando que como o Lorenzato que acho que a Patrícia sabe, sim. Eu conversei com eles 4 meses antes do Conedu. Aí, quando ele topou, então vamos fazer um meet, porque a gente tem que discutir a mesa. Lorenzato, tem tempo. Não, vamos já conversar. Então. Aí ele vamos deixar por ano que ele fica maluco comigo, que ele falou, o que é para ser a mesa redonda, Bibi? Falei, é para ser o que a gente quiser. Ele já começa a ficar doido. Sim. É um bate-papo. Você vem com esse bate-papo, Bibi, eu fico tão preocupado com esse bate-papo. Que ele é mais assim, ele é metódico, assim, né? Não, mas vamos deixar ele para o próximo ano, eu acho que é melhor, até porque agora vai ser pós-Conedu, Conedu é agora em outubro, né? E depois, novembro, é um período meio conturbado, eu falo assim, final de semestre para alguns, está todo... Então, vamos deixar para o começo do ano que vem, quando eu reeditar, aí eu faço um cronograma, e aí a gente agenda com ele, eu acho melhor. Pode ser ele também, a Pavanello, a Adriana, sim. Caso vocês tenham interesse, né? Ok. Vai ser muito bom. Eles, na hora, eles topam. Mas, brigadão, Bibi, obrigado mesmo por tudo, pela sua participação, né? Espero que o que eu contei para vocês aí que é coisa simples, né? O que eu estava contando para vocês na disciplina, mas é de um impacto tão grande, né? Faz uma diferença tão fundamental no começo de um curso que a pessoa acabou de ingressar, muda toda a trajetória, às vezes, né? A caminhada da pessoa. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Então, eu espero que tenha lhes inspirado e ficou identificado com o Armando aí, com a Patrícia, que eu já sei que também trabalha dessa forma. E para quem não está trabalhando, a hora que trabalhar, acho que a coisa é a gente se desprender dos padrões, né?
que ao longo da nossa docência que a gente vai sendo capaz de fazer isso, né? E procurar fazer isso mesmo, né? Às vezes a pessoa passa 30 anos na docência fazendo da mesma forma, né? E no começo, quando eu comecei a minha docência, tinha prova, tinha isso, tinha aquilo, tinha trabalho. Um dia desses, no começo do ano, sempre, não sei se vocês fazem isso em algum momento do ano, mas no começo do ano, que são as férias coletivas, eu sempre tiro pelo menos uma semana para dar alguma geral na parte da casa aí, que a gente, né, vai ficando bagunçado, acumulado e tal. E em janeiro passado, eu fui num móvel que tem na copa da casa, e numa parte lá do móvel, um monte de papelada, livro e tal. Aí eu fui olhar lá. Aí eu fui tirando, eram as provas da graduação. Logo quando eu entrei, gente, tanta prova, tanta coisa, os meninos escrevendo. Eu falei, que horror que eu fazia com esses meninos. Aí fui jogando tudo fora. Eu falei, não, isso aqui não me pertence mais, né? Então, mas a gente é experiência, né? A gente tem que ir fazendo leituras, né? Ouvindo outras pessoas, você vai percebendo o que de fato importa e que é importante e que faz acontecer no outro, né? Que a gente percebe que aconteceu no outro, é isso que tem que ser provocado, né? Que aconteça no outro, no aluno. Sim. Bacana, gente. Então... Obrigado, Abigail, prazer conhecê-la. Patrícia, obrigado. Obrigada. Eu até mandei para o pessoal, mas eu acho que por causa de ser à tarde, então o pessoal acredito que não conseguiu participar, mas muito obrigado e a parceria sempre forte, Patrícia. Conte com a gente. Abigail. Obrigada pela sua Quero participação. saber esse momento do Lorenzato, que eu vou pôr a minha turminha lá. Fica tranquilo. É só combinar. Eu quem agradeço, Karine. É isso aí. Um abraço. Então, boa tarde, boa semana para todos vocês. Bom finalizações de doutorado, mestrado, né, Edvanilson? E aí que as coisas aconteçam e o importante é a gente estar feliz também, né? Não esquecer e procurar tudo que a gente está fazendo, que a gente faça, que gere bem-estar para nós e para o outro, né? A gente está precisando muito disso, cada vez mais. E a gente tem perdido muito isso de vista, né? Então, que pelo menos a gente persista nisso, né? Isso aí. Com certeza. Beijo. Com certeza. Tchau. Tchau, gente. Obrigada por tudo. Um abraço. Tchau. Para as gravações.